Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua família. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando contra ataque espiritual, tá? Nós estamos repreendendo ataques espirituais, coisas que o Senhor está vendo que estão sendo feitas para trazer peso sobre a rotina da pessoa. O inimigo, ele está trabalhando para pesar, tá bom? Foi isso que o Senhor, ele me mostrou. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Lucas 8, a partir do versículo 16. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Irmãos, olha isso aqui. A palavra, ela está falando que nada que está oculto vai ficar escondido. Aonde tem luz, aonde a luz ela entra, tudo que está em trevas vai ser revelado. Olha isso aqui. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então tem coisas que elas estão ocultas aos meus olhos e aos seus olhos. Porém, o nosso Deus, ele vê tudo. Não tem nada que ele não veja, não tem nada que ele não saiba, nada que ele não sonde. Deus, ele não é pego de surpresa, ele não é enganado, ele não fica perdido, ele não fica confuso, ele não fica muitas vezes igual a gente sem saber o que vai fazer. Não, Deus, com ele as coisas não funcionam assim. Com Deus as coisas não funcionam igual elas funcionam para o ser humano. Então, a palavra está falando que não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então, quando uma pessoa, ela acende uma candeia, ela acende uma luz, eu quero que você pegue esse pedacinho aqui da palavra e entenda o seguinte. A sua oração, quando você dá passos de fé, quando você se move em direção a Deus, quando nós nos movemos, né, ao redor, vamos falar ao redor de coisas que estão atraindo a presença de Deus para nossa vida. Por exemplo, imagina a gente com o hábito de ficar ouvindo todo o estilo de música. De repente, o Senhor, ele entra e fala assim, olha, eu quero que você substitua tudo isso por louvor. Uma vez o Senhor fez isso na vida de uma pessoa próxima a mim, que ele me colocou para começar a ajudar ela. A pessoa estava na depressão, muitos anos sem conseguir trabalhar, numa condição muito ruim. E Deus começou a entrar com a luz na vida dela. O que eu falei para essa pessoa? Que Deus me pediu para falar para ela? Que era para ela tirar todos os estilos de música. Era para ela parar de ouvir as músicas que ela ouvia na casa dela. E ela ia começar a colocar louvor. Deus queria ver ela ouvindo louvor e cantando. O louvor, ele vai atrair a glória de Deus. A palavra do Senhor, ela fala que Deus, ele habita em meio aos louvores do povo dele. Então, o louvor, ele vai atrair a glória de Deus. Ele vai atrair a bênção de Deus. Então, quando a gente substitui no ambiente essas músicas que ficam, sabe, liberando decretos de diversos tipos, decretos de derrota, decretos de traição, de depressão, de tristeza, de angústia, todo tipo de coisa ruim que se move nisso, né? E que é como um portal que se abre quando a pessoa fica ali ouvindo, cantando, declarando aquilo sobre ela, né? Liberando sobre ela aquilo que o ouvido dela está sendo uma porta. Então aquilo fica sendo ministrado nela. Todo tipo de imundície, mas ela não sabe, não percebe. Então o Senhor, ele fez essa substituição na vida dessa pessoa. Ele falou, tira todos os estilos de música e você vai ouvir louvor.
Então ali, aonde havia trevas, Deus entrou com um tipo de luz por meio do louvor. Um exemplo que eu estou dando. Então, quando uma pessoa ela começa a abandonar o estilo, sabe? Tudo aquilo que ela cresceu fazendo, cresceu ouvindo, aprendeu, né? Ela começa a abandonar, então ela começou a dar um passo de fé. Então agora ela tá ouvindo louvor. Ela tá atraindo luz. Quando a gente começa a orar, a gente dobra o joelho e ora, a gente passa o dia em espírito de oração. Então a gente está dando um passo de fé por meio da oração. Então a gente está fazendo o quê? Está acendendo uma luz, está atraindo a luz do Senhor. Então quando nós começamos, imagina assim uma piscina. Imagina lá naquela piscina louvor, adoração, palavra, leitura da palavra. A palavra fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem tanto que ouvir, né? Como também nós temos que ler, que praticar, porque essa palavra ela nos santifica. Então nós acendemos a candeia de diversas maneiras. Então pensa você rodeando ali uma piscina, então aquela água limpinha que você começa a rodear, sabe? Louvor, adoração, palavra, leitura da palavra. Todos os tipos, tudo que assim que vai envolver Deus, mas que é bom, que é saudável, não é fofoca, não é essas coisas que hoje em dia a gente vê na internet, que é fofoca das coisas, sabe? É fofoca, é briga, é picuinha, é fofoca, é só desentendimento. Não estou falando disso, isso é imundice, isso não edifica a nossa vida. Eu estou falando do que verdadeiramente edifica, do que verdadeiramente traz a luz, né? Que é a gente ouvir algo que é bom, algo que é saudável, que de fato vai trazer, vai contribuir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Algo que de fato é luz, porque nem tudo é luz. Então a gente ouvir o que é bom. Ali, né, tudo, alguns passos de fé vão trazer essa luz. Quando nós damos esses passos de fé, uma luz ela é acesa. Quando essa luz ela é acesa, irmãos, a gente começa a acessar coisas que fora dessa luz a gente não acessaria. Nós começamos a aprender, a perceber, a discernir, a descobrir coisas que às vezes a gente passou uma vida inteira sem perceber, sem descobrir, sem vencer. Por quê? Porque agora tem uma luz acesa. Agora tem uma candeia acesa. Então a luz que você atrai para a sua vida, ela não vai ficar, aqui a palavra fala, olha isso, ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Então a luz quando a luz ela acende em você, ela não vai ser ineficaz. Ela não vai ficar acesa sem um propósito. Entende? A luz, quando essa candeia em nós ela é acendida, ela tem um propósito. Ela não fica ali acesa por vaidade. Não, Deus ele trabalha com propósitos. Então, quando uma luz é acesa, quando nós, com os nossos posicionamentos, os nossos passos de fé, nós acendemos essa candeia. Essa luz, ela entra na nossa mente, ela começa a entrar no nosso coração, ela começa a alcançar áreas da nossa vida que estavam em trevas. E o que isso faz? Isso traz sobre nós coisas especiais, coisas que o Senhor, ele entrega, que o Senhor, ele fala. Então, aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, vai ser revelado. Então, a sua comunhão com o Senhor, ela vai trazer revelação de coisas que fora da comunhão com o Senhor você não teria. Ela vai fazer você ter certos entendimentos. Ela vai fazer você ter um discernimento que fora da presença do Senhor você não teria. Então, não é em vão que você está acendendo a sua candeia. Não é em vão que o Senhor, ele acendeu uma candeia no seu coração. Não é em vão. A luz de Deus, ela não é em vão. Ela tem um propósito. Tá? E hoje, irmãos, o que eu quero trazer da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Deus, ele está vendo que o inimigo, ele tá trabalhando para trazer um peso sobre a rotina de pessoas, tá?
Eu não posso falar que vai ser na vida de quem vai viver, ouvir essa oração, mas às vezes a pessoa que vai ouvir, ela pode estar vendo, às vezes a rotina dela não está sobrecarregada, mas alguém perto dela pode estar. Ela pode estar vendo que ela está com muitos atrapalhos, com muita repetição, porque o Senhor, Ele me mostrou assim, imagina que você tá lá na sua casa e já viu quando os gatos, quem já passou por isso sabe, às vezes os gatos andam pelos muros, vou mostrar assim. Então imagina que você lá tá lá na sua casa, com as suas paredes, tudo limpinho, tudo branquinho, tudo arrumadinho. Vou dar um exemplo que eu passei por ele. E aí, de repente, sabe esses gatos, dando o meu exemplo, tudo ali limpinho, tudo organizado. Eu deitava para dormir. Quando eu acordava, entre um muro alto e um murinho mais baixo, gatos pulavam dentro da minha casa. Então ali eles pulavam. Quando era época de chuva era pior ainda, porque eles pisavam na terra e sujava tudo os muros brancos, sujava tudo, fazia aquela bagunça. Às vezes derrubava vaso de planta, caía vaso, quebrava, estragava minhas plantas. Mexia, por exemplo, nos sacos de ração das cachorras. Então, quando eu acordava, quando eu dormia, o cenário era um. Quando eu levantava, os gatos tinham vindo e feito uma bagunça. Entende? Então, não era algo que foi eu que fui fazer. Não foi uma pessoa que veio fazer. E, às vezes, faziam as necessidades deles nos lugares que eu plantava, era aquela sujeira, aquela imundícia, aquela nojeira. Então, assim, eu estou dando esse exemplo para você entender. Esse período foi um período de ataque espiritual, onde o inimigo ele estava usando, mas eu não acredito que isso pode acontecer. É só orar, eu sempre falo isso, porque depois isso passou. Então, imagina você aí no seu trabalho, o inimigo usando de circunstâncias para atrapalhar, para pesar a sua rotina. Por exemplo, quando eu acordava de manhã, você pensa, eu ia ter que lidar com os vasos de planta que tinha caído, estragado tudo, eu ia ter que limpar os muros, a parte dos muros que eles tinham pisado com as patas de terra, eu ia ter que resolver o problema da ração que tinha esparramado, o saco que tinha rasgado, aonde eles passavam a sujeira que ficava, eu ia ter que passar um tempão lidando com aquilo. Coisa que se eles não tivessem vindo, eu não teria que lidar. Então, quando eles pulavam, toda bagunça que eles deixavam, eu tinha que lidar com ela. Só que aquela bagunça era uma bagunça que era o inimigo que estava trazendo. Era o inimigo que estava trazendo. Então, o Senhor, Ele me revelou e por meio da oração, eu tive que orar, alguns posicionamentos, aquilo passou. Então, eu estou falando de algo assim, onde o inimigo, ele está mexendo na circunstância, tá? Porque foi assim que Deus me mostrou. Eu dei o meu exemplo para vocês entenderem o que foi que o Senhor me mostrou. Então, o Senhor, Ele me mostrou o inimigo, ele agregando bagunça. Ele agregando o atrapalho, aonde o nosso dia, para fazer o nosso dia ficar sobrecarregado, para trazer sobre nós um cansaço, um estresse, problemas. Sabe quando o inimigo ele quer trabalhar para a pessoa ficar sobrecarregada? É isso. Ele quer trabalhar para a gente ficar sobrecarregado, para que as coisas não fluam como deveria ser. Então, Deus ele está nos revelando algo que está no oculto. Um ataque que está no oculto. Então, nós vamos orar porque Deus ele quer quebrar. Agora, irmãos, olha o finalzinho disso aqui. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, quando nós temos a nossa comunhão com Deus, quando a luz de Deus está na nossa vida, a gente sempre vai ter uma instrução, sempre vai ter uma direção. Agora, de quem não tem a presença do Senhor, quem não tem a luz, até o que ela pensa que tem, ela vai perder. As coisas vão ficando cada vez mais complicadas, cada vez mais sobrecarregadas, porque
o mal nunca é revelado. O mal nunca é exposto, então ele está sempre ali no cenário, tirando, destruindo, entende? Agora, quem tem, sempre vai ter cada vez mais. Então, não saia do lugar da sua comunhão. Porque do lugar, é da sua comunhão, é da sua oração, é da sua entrega, que você vai ver Deus te revelando tudo que o inimigo está fazendo no oculto. Tem coisas, irmãos, que elas são espirituais e nós só vencemos por meio de posicionamentos que Deus nos mostra. Então, por exemplo, para esse tipo de ataque espiritual, que é um ataque que está vindo para sobrecarregar a rotina da pessoa, eu não sei como que o inimigo ele pode estar... O que ele pode estar usando de estratégia para estar sobrecarregando, né, as pessoas aqui. Mas nós vamos orar e Deus vai mostrar. Porque eu só posso falar até o ponto que Deus me mostra. E o que Deus me mostrou foi isso. Só que tem coisas que é Deus que vai te mostrar, não por meio de mim. Ele mostrou uma parte por meio de mim, mas tem uma outra parte que vai ser direto para você. Então toma cuidado. Às vezes, vigia para ver se você não está fazendo muito as mesmas coisas que não era para você estar fazendo. Sabe, é algo que está relacionado ao trabalho, à rotina, que o inimigo está tentando sobrecarregar. Tem coisas, irmãos, que elas são espirituais. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu passei não tem muito tempo, há pouco tempo atrás. Apareceu um rato na minha casa e eu não sabia. Eu estava no tanque mexendo com roupa, lavando as minhas coisas, e de repente, todo dia eu sentia um cheiro ruim. Falei, que carniça é essa aqui? Que fedor é esse? E eu não conseguia, eu não entendia de onde vinha aquele cheiro. Aquela carniça, eu abria a máquina e falava, mas será que minha máquina está fedendo? Que cheiro é esse que vem dessa máquina? E eu fiquei ali alguns dias e eu não entendia. Aí um dia eu falei assim, eu vou puxar, porque embaixo da máquina eu não limpo, não vou limpar todo dia embaixo da máquina. Então, é tipo assim, uma vez por mês eu vou lá e arredo e limpo tudo. Algumas coisas eu tiro dos cantos e limpo uma vez por mês. E eu lembro que eu falei assim, eu vou ter que puxar isso aqui porque tá fedendo demais. Quando eu puxei, tava cheio de cocô de rato lá de baixo. Eu peguei e falei, meu Deus do céu, de onde veio esse rato? Como que esse rato apareceu na minha casa? Eu fui lá, limpei tudo, tirei aquela podriqueira toda do rato. O cheiro, a mandice do cheiro passou. Passou, não sei se foi 2 dias, alguma coisa assim, foi rápido. Eu senti o cheiro de novo. Eu sinto muito cheiro das coisas. Eu falei assim, mas o que é isso de novo, que esse cheiro aqui? Quando eu olhei, mais cocô do rato. Eu falei, Deus do céu, minha casa não é lugar para rato não, Senhor. Eu falei, o Senhor sabe que minha casa é limpa, eu limpo tudo, eu cuido de tudo, aqui não é lugar para rato. Porque rato, ele vai aonde tem o quê? Onde tem porcaria, onde tem sujeira, tem que ter um motivo para ele estar ali. E eu falei, eu não tô dando motivo para esse rato estar aqui. E eu sei que eu dei um jeito, o rato saiu da minha máquina, mas quando eu penso que não, o rato entrou para dentro da minha casa, entrou para dentro do meu fogão, irmãos. E aí foi uma peleja. Eu sei que, resumindo, não dá tempo de eu contar a história, né, do jeito que ela foi. Eu briguei com esse rato 3 semanas. O rato emporcalhava a minha casa por 3 semanas. Eu comprei ratoeira, não pegou o rato. Eu comprei veneno de rato, não pegou o rato. Tudo que vocês pensaram que eu podia fazer, eu fazia. 5 horas da manhã eu correndo pela casa tentando pegar o rato. Ele andou pela minha casa toda, ele emporcalhava a minha casa toda. Eu com minhas cachorras aqui dentro. Mas pensa em 3 semanas que eu não tive um dia de paz. O rato eu não conseguia pegar. Veneno, não, ele não foi em nenhum veneno, ele não foi na ratoeira, nada tirava o rato da minha casa. E ele mudou para dentro da minha casa. Eu achava rastro dele nos quartos, eu achava rastro dele. Teve coisas que eu tive que jogar fora porque ele urinou e não dava para lavar. Eu tive que jogar fora. No final das contas, eu já estava assim, quase que deprimida. Eu falei, o rato acabou com a minha alegria, o rato acabou com a minha paz. Eu não consigo tirar esse rato daqui, Senhor. Eu falei, o que é isso, Deus? Eu quase quebrei minha vassoura correndo atrás do rato. Eu acho que a vassoura bateu na ponta do rabo dele, mas não pegou nele. Virando geladeira, eu revirava a casa inteira. Mas eu não achava o rato de jeito nenhum. Eu só vi o rastro dele, as imundícias dele, urina. E era aquela confusão, porque eu tinha horário para fazer as coisas, igual para fazer as nossas orações. Teve orações que eu fiz atrasada, porque era aquela confusão na parte da manhã. E eu não podia, sabe, sair para mexer em outras coisas, porque como que eu via xixi de rato dentro de casa e deixava, cocô de rato e deixava. Então aquilo eu não conseguia, com as minhas cachorras aqui.
Uma delas recuperando. Então, assim, foi uma tribulação terrível que o rato trouxe. Eu levantava de manhã, eu já via cocô de rato em cima do micro-ondas, cocô de rato na mesa da cozinha, no banco da mesa da cozinha. Irmãos, mas pensa, o rato já estava quase me enlouquecendo. Eu falei, aí eu parei e pensei, eu já estava desconfiada, só que eu tentei de tudo primeiro, mas desde o começo eu fiquei desconfiada de uma coisa. E eu fui orando, falei, Senhor, e eu falei com o Senhor, eu estou desconfiada que isso está acontecendo por causa disso, disso, disso. E ali eu fui. Aí teve um dia que eu falei, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo que eu podia, eu não pego esse rato. O dono da casa de ração, quando me vinha, me perguntava, pegou o rato, pegou o rato, pegou o rato? E eu falava, olha, o rato mudou para minha casa, ele não sai, eu não acho, nada pega, nada para esse rato. Aí teve um dia que eu falei, Senhor, se esse rato entrou na minha casa por causa disso, se isso aqui é espiritual, se eu estou debaixo de um ataque do inimigo, de um ataque espiritual por causa disso, porque eu desconfiei de uma coisa, que não é nem que foi culpa minha, mas que, enfim, sabe, não teve como. E eu fiz uma oração, falei com o Senhor, falei, Deus, o Senhor já viu que eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo que eu podia para pegar esse rato, isso não é normal, não. Isso não é normal, não. Minha casa é limpa, minhas coisas são limpas, não tem motivo para esse rato ter mudado para minha casa e tá fazendo tudo que ele tá fazendo, tanto de ele tá imundiçando a casa inteira para tudo quanto é lugar. Irmãos, para vocês terem ideia, há mais ou menos uns 2 anos atrás, uma vizinha me chamou e falou, Lu, tá tendo infestação de rato na sua casa? Eu falei, não. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tem, Deus me livre, nunca vi nenhum rato aqui. Ela falou, porque na minha casa, na casa do fulano, na casa do outro, tava tendo infestação de rato na casa de todo mundo, mas não tinha rato na minha casa. Ela falou, mas ela mesmo falou, ela chegou pra mim e falou, mas é porque suas coisas é tudo limpinho, seu quintal é limpinho, seus trem é tudo limpo. Aí eu falei, não vi rato aqui não, e de fato não vi rato, não vi rastro de rato, nem quando estava tendo infestação de rato na casa dos vizinhos ao meu redor, tudo tinha infestação de rato, mas na minha casa não tinha rato. Já nessa época, na minha casa, mudou um rato pra minha casa, e estava fazendo tudo isso 3 semanas. Nesse dia eu falei, Senhor, eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum de 3 dias. Deus, se isso é espiritual, eu peço a misericórdia do Senhor. A partir de hoje, não me deixa ver esse rato mais. Se isso é espiritual, se é o que eu estou falando com o Senhor que aconteceu por causa disso, o Senhor sabe que não foi culpa minha. O Senhor sabe que eu fiz conforme o Senhor me pediu. Leva embora esse rato maldito, porque eu estou desconfiada que isso é espiritual. É coisa ruim, é espírito maligno para me perturbar com esse rato. Irmãos, naquele dia comecei a fazer o jejum. Falei pro Senhor, 3 dias de jejum. Naquele dia, Deus é testemunha, eu não vi mais o rato. Daquele dia em diante eu não vi mais o rato. Eu fiz os 3 dias de jejum e eu não vi mais o rato. Era o quê? Ataque espiritual. Era ataque espiritual. Só que o que acontece? Eu devia ter me posicionado antes, porque de acordo com as coisas que Deus já estava me mostrando, Deus já estava me mostrando que eu estava debaixo de ataque espiritual. Só que eu não estava ligando aquilo com um rato. Eu já estava sentindo a opressão, eu já estava sabendo que o negócio estava pesado para cima de mim. Só que eu estava tentando lidar com o rato usando as armas, né? As armas, o material físico, o carnal. Mas o problema do rato era espiritual. E só quando eu jejuei e pedi para o Senhor levar, eu falei, se isso aqui aconteceu por causa disso, isso, leva, Senhor, aceita o meu jejum e leva. Eu não vi mais o rato. Ele não voltou mais para minha casa. Entende? Aquele rato veio para sobrecarregar a minha vida. Veio para sobrecarregar a minha rotina. O rato, ele me deixava cansada, o tanto que eu tinha que limpar a mais, o tanto que eu tinha que ficar desinfetando as coisas sem parar, limpando tudo sem parar. Porque ele, irmãos, mudou para dentro da minha casa, ele empurcalhava a minha casa inteira. Eu via rastro de urina dele por cima das minhas coisas, cocô dele para tudo quanto é lado. Quem é que vai viver dentro de casa assim? E Deus sabia, o inimigo também sabia que eu não ia deixar aquela sujeira. Ele sabia que eu não ia deixar aquela imundice. Então o que ele fez? Ele me sobrecarregou, igual aconteceu com os gatos. Depois, quando algumas coisas foram mudando, os gatos desapareceram. Hoje não tem mais gato que suja muro, não tem mais gato que derruba planta, não tem mais isso.
mas uma época teve. Então eu estou dando para vocês 2 exemplos de ataque espiritual que o inimigo estava usando animais, estava usando essas coisas para quê? Para trazer sobrecarga na minha rotina. Não quer dizer que vai ser um animal, entende? Mas pode ser um atrapalho onde o que você está fazendo fica dando errado. Ou aonde você limpa, daqui a pouco vai alguém lá e suja. Você limpa, daqui a pouco vai alguém lá e bagunça. Você não consegue, sabe? É como se assim, você não consegue ir para o próximo da fila. Você faz um, quando você vai para o próximo, aquilo que você já fez, já está tudo desfeito de novo. Aí você tem que voltar lá. Então a gente passa, chega no final do dia esgotado, cansado. E assim, não conseguiu, sabe, fluir, porque ficou tudo pesado. Mas o que Deus está revelando para a gente hoje é isso. O que Deus está mostrando para a gente orar hoje é isso. É repreender ataque espiritual onde o inimigo, ele vai tentar usar, ou ele já pode estar usando de estratégias para quê? Para pesar. Então, eu não sei como que isso pode estar acontecendo na sua vida, ou alguém próximo de você, ou pode vir a acontecer. Mas procura ser muito cauteloso. Procura ser cauteloso, sabe, com as coisas que você fala, com as coisas que você expõe. Procura não dar o mínimo possível de brecha para o inimigo, para ele parar, para ele cessar os ataques. Se Deus te pediu para parar de fazer alguma coisa, não volte a fazer, porque ele pode te atacar. Ataque pode ser na mente, aonde às vezes Deus falou assim com a pessoa: olha, você não tem obrigação de resolver aquele problema ali para aquela outra pessoa. Você não é responsável por fazer isso e isso por ela. Aí você vai lá e tira a mão. Aí daqui a pouco o inimigo vem e coloca na sua mente: vai lá e faz para ela, vai lá e resolve para ela, vai lá e põe a mão. Não é Deus que está mandando ir, Deus mandou tirar. Então o inimigo está mandando você fazer para te sobrecarregar, porque o tempo que era para você estar fazendo outra coisa, você está fazendo aquilo que o inimigo está mandando. Deixa de fazer o que Deus quer para fazer o que o inimigo manda, tá? Então nós temos que estar, irmãos, atentos, porque isso pode... Eu dei exemplos de coisas que, que veio por meio de gato e por meio de rato. Mas isso pode acontecer também na nossa mente, onde o inimigo faz a gente voltar a fazer coisas que não era pra gente voltar a fazer. Ou ele pode também estar usando pessoas, igual eu falei, imagina você limpa um lugar, quando você termina aquele, você vai pro outro, quando você olha aquele, tá uma bagunça de novo, você tem que ficar o tempo todo refazendo. Você tá fazendo algo e o que você faz fica dando errado. Já vi isso também acontecendo. A pessoa, tudo que ela faz, ela faz e fica dando errado. Ela não consegue, o que naturalmente dá certo, não dá certo, fica dando errado. Então, ela com a mão lá, tá debaixo de um ataque espiritual, onde o que ela mesma tá fazendo tá dando errado. Então, ela fica ali, às vezes, 3 horas para fazer uma coisa que ela ficaria 30 minutos. Então, isso ela já cansou, ela já estressou. Às vezes, já vai começar o dia mal-humorada, pesada, ou vai terminar o dia com um mau humor pesado. Né? Por quê? Porque o inimigo ele está trazendo um peso para sobrecarregar a rotina. Então eu não sei como que isso pode encaixar na sua vida, como que essa palavra pode estar se cumprindo na sua vida. Mas fica atento para tudo que você está vendo que pode estar sobrecarregado. Se você está vendo ou se você ainda não está vendo, eu não sei. Mas nós vamos orar para que Deus ele venha fazendo, aquilo que ele precisa fazer para cessar o ataque espiritual, seja na mente, seja por meio de circunstâncias, por meio de pessoas, tá? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. E Senhor, eu oro para que o Senhor venha mostrando para cada filho teu aqui como que o inimigo está conseguindo entrar. Eu repreendo esse ataque, Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas eu também te peço, mostra para essa pessoa qual está sendo a porta de legalidade. Se é uma porta de legalidade, Pai, fecha. Se é uma porta de legalidade, Senhor, fecha. Mas se é um ataque que o inimigo trouxe para trazer perturbação, talvez não é nada que ela tenha dado a brecha. Então eu te peço em nome de Jesus, independente como seja, se tem brecha aberta, fecha. Se tem alguém que está acessando o que não tinha que acessar, se tem alguém que está ouvindo o que não tinha que ouvir, Pai. Às vezes, filhos que o Senhor está vendo que muitas vezes até dentro de casa falam alto,
falam coisas que às vezes pessoas que não eram para estar ouvindo estão ouvindo, às vezes conversa com uma pessoa enquanto tem outra ouvindo. O Senhor sabe que o inimigo ele é astuto. O Senhor sabe que a inveja ela mata com os olhos, ela mata com a boca, ela mata com o pensamento. Se tem algum filho teu aqui, meu Pai, que está conversando com alguém, e enquanto está conversando com alguém tem outra ouvindo, às vezes conversando dentro de casa, e dentro de casa o que fala, pessoas ao redor estão ouvindo. Eu não sei se tem alguma coisa que está vazando, se tem alguma coisa que está saindo, mas eu oro para que o Senhor dê prudência para os teus filhos, Pai. Faz com que eles sejam prudentes, prudentes no ambiente de trabalho, prudentes dentro de casa, prudentes com relação ao que eles falam, nos meios que eles frequentam. Se tem porta de legalidade aberta, Pai, eu oro para que o Senhor revele e feche, mas que em nome de Jesus o Senhor venha fazendo cessar o ataque do inimigo. Tudo que está sobrecarregando a rotina dessa pessoa, tudo que está vindo para trazer cansaço, para fazer ela fazer coisas que não era para ela fazer, para fazer ela ficar repetindo coisas que não era para ela estar aí nessa repetição, que o Senhor venha jogando por terra todo o atrapalho do inimigo, tudo que o inimigo está usando, Pai, para pesar na rotina, colocando ela para fazer coisas que não é a vontade do Senhor. E enquanto isso, ele impede ela de fazer o que é a vontade do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha colocando as coisas em ordem. Eu repreendo todo o ataque do inimigo em nome de Jesus Cristo. E profetizo o Senhor colocando as coisas em ordem. Remove os fardos do diabo. Remove os fardos do diabo, meu Pai. Dá tempo para os teus filhos fazerem ao longo do dia tudo o que é necessário que eles façam. Tira. Se tem filhos aqui, meu Pai, que estão sobrecarregados com coisas que não são do Senhor, eu profetizo o Senhor tirando tudo o que está sobrecarregando eles, tirando tudo que hoje está sobre eles que não vem do Senhor. Vem tirando o que não vem do Senhor, Pai, e ajuda eles a fazerem tudo o que é a tua vontade. Que a bênção do Senhor venha sobre o tempo dessa pessoa, sobre o trabalho dela, sobre a rotina dela, que o ataque espiritual cesse. Silencia as vozes do inimigo. Eu repreendo toda circunstância contrária, todo mal que está entrando para trazer destruição e problema para a vida dessa pessoa. Eu repreendo todo ataque do inimigo, Pai, que está agindo no tempo, na rotina, trazendo cansaço, trazendo repetição, trazendo coisas ruins. Que o Senhor venha agindo e revela, Pai. Revela para os teus filhos, revela para cada filho teu aqui o que está no oculto e o que está escondido, que eles precisam ver, que eles precisam perceber, que eles precisam discernir. Ao que tem, mais lhe será dado. Eu profetizo o Senhor dando mais, entregando mais, mostrando mais. Para cada filho teu aqui que está com a candeia acesa, Pai, que está buscando o Senhor, que está dando passos de fé, que o Senhor venha revelando o oculto, revelando o escondido e entregando mais para eles terem vitória, mais para eles terem sucesso, mais para eles terem paz, descanso abençoado, mais para que as coisas do Senhor fluam na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Seja livre de tudo que o inimigo está trazendo para pesar a sua vida e a sua rotina. Eu repreendo todo ataque espiritual em nome de Jesus. Deus te abençoe.